Graça e paz. É importante a gente saber que a Igreja do Senhor Jesus ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, assim está escrito: Como viviam os convertidos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como você pode perceber, os novos convertidos viviam perseverando na doutrina dos apóstolos. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 20, assim está escrito: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O apóstolo Judas também nos faz menção de algo bem interessante. Apesar de ter escrito apenas um capítulo, no versículo 17, Judas diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você pode perceber, a igreja do Senhor Jesus ela está edificada na doutrina dos apóstolos. E é importante a gente saber que Paulo escreveu 13 cartas, Pedro escreveu 2 cartas, João escreveu 3 cartas, escreveu também o Evangelho, escreveu também o Apocalipse. Judas escreveu uma carta e Tiago uma carta. As cartas doutrinárias para a igreja são as 13 de Paulo e as 7 epístolas gerais. Todas elas juntas dá mais de 100 capítulos, mais de 2.500 versículos. Nenhum sequer foi mencionado pelos apóstolos que a igreja deveria guardar o sábado. Pelo contrário, Paulo até nos chama a atenção em algumas ocasiões de que todos os dias são iguais. Como por exemplo, Romanos 14, versículo de número 5. O apóstolo São Paulo faz a seguinte menção. Romanos 14, 5 está escrito: Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Segundo o texto sagrado, Paulo aqui nos mostra que todos os dias são iguais. Não há diferença para a igreja hoje. Tanto faz sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias são iguais. Sabemos que no início da igreja só havia judeus. Para poder um gentio fazer parte da igreja, foi necessário que Pedro tivesse uma visão, um êxtase. E assim ele foi pregar a Cornélio, que é o primeiro gentio convertido. Depois de Cornélio, outros gentios foram sendo introduzidos na igreja. E aí o que acontece? Os judeus, dentre eles especialmente os fariseus, queriam que os gentios convertidos observassem a lei de Moisés. E até diziam que se eles não observassem a lei de Moisés, não poderiam ser salvos. Olha que coisa séria. E para isso foi necessário haver um concílio. É o primeiro concílio da igreja. Atos capítulo 15, observa alguns textos aqui nessa passagem. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. No versículo de número 5 ele diz: Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha que coisa séria. O apóstolo São Paulo chega e prega completamente diferente. Atos 13, 38 e 39, o que é que Paulo prega? Escuta com atenção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Houve o concílio,
muitas coisas foram debatidas, muitas coisas foram discutidas entre eles. Diz a palavra do Senhor que houve entre eles contenda e não pequena por conta desse assunto, por conta da lei, por conta de que eles queriam que os gentios observassem a lei. Diz o texto sagrado, Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Salvação só pela graça. Impossível alguém ser salvo se não for pela graça. E aí o que acontece? Os apóstolos foram conversando, foram falando e chegaram à seguinte conclusão. No versículo 19 e no versículo 20, assim está escrito: o parecer do apóstolo Tiago. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Foram estas as exigências que o apóstolo Tiago assim falou. No versículo 28 e 29, o Espírito Santo dá o seu parecer. E ele diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Prestem atenção. Eu vou repetir o versículo de número 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, os presbíteros, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais são as coisas essenciais? Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes saúde. Estão vendo aí? Depois os discípulos chamaram o apóstolo Paulo em determinada ocasião e lhe deram a ele a seguinte recomendação. Atos 16, 4. Ao passarem pelas cidades, entregaram aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E Paulo dá o seguinte testemunho. Atos capítulo 21, versículo 25, o apóstolo São Paulo diz: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões a que foram tomadas lá no concílio, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Interessante, né? Por que Paulo? Por que os apóstolos? Por que o Espírito Santo não colocou o sábado como coisa essencial? Não faz menção. Se você observar o Novo Testamento, as cartas apostólicas, nenhuma delas recomenda guardar o sábado. Sabe por quê? Porque o sábado faz parte da lei. E a lei, ela foi dada especificamente, exclusivamente para os judeus. Observe algumas passagens do Velho Testamento que vai nos mostrar claramente essa verdade. Por exemplo, Salmo 147, versículo 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Estão ouvindo aí? As leis, os estatutos foram para Israel. Especificamente o sábado. Êxodo 31, 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Os 10 mandamentos, especificamente o sábado.